Luciana, ¿sois lectora de galego? Bueno, já estamos. Queria reiterar minhas boas tardes ao professor Higino e a Manuel Iglesias, os nossos convidados de hoje. Gostaria de, antes de mais nada, comentar que esse evento está sendo gravado, então a gente considera que todo mundo que continua se sentindo confortável para ter a câmera ligada não vai ter nenhum problema em relação aos direitos de imagem, que esse vídeo ele vai para o YouTube. Começando agora oficialmente o evento, eu queria comentar que essa atividade de hoje ela faz parte de um ciclo de palestras. Nós temos um ciclo de palestras mensais desde maio, né, quando a gente começou a nos adaptar assim ao sistema remoto de ensino. E também temos aulas abertas como essa é a nossa última aula aberta desse ano, em que a gente traz convidados especialistas nos temas que a gente aborda nas nossas aulas oficiais da UERJ. Como vocês podem ver, tem uma mistura de público aberto e também os alunos regularmente matriculados que estão presentes hoje. Antes de apresentar os nossos convidados, eu queria me apresentar. Meu nome é Taine Gaspar, para quem não me conhece. Eu sou colaboradora do Programa de Estudos Galegos da UERJ há 6 anos. Fui bolsista de extensão, trabalhei como voluntária também, e esse ano, por conta da pandemia, eu sou a professora responsável das disciplinas de Introdução à Cultura Galega e de Língua Galega. E por isso que estou aqui também como organizadora desse evento. Queria agradecer a nossa coordenadora Cláudia Amorim por dar a oportunidade de criarmos eventos nessa modalidade, né, de convidar pessoas internacionais também e outros colaboradores. Agradecer também a Lucia por gravar essa atividade, agora que temos também um canal no YouTube que está sendo trabalhado pelo nosso ex-bolsista Gabriel Kaiser, que também é pesquisador de galego. E agora que já foram feitas as apresentações formais da equipe do PROEG, eu queria apresentar o professor Higino e também o Manuel Iglesias, que muito provavelmente vocês já conhecem, porque são figuras representativas tanto da Federação Galega Argentina quanto da ADIGAL. Então, queria só fazer uma apresentação formal, começando pelo professor Higino. O professor Higino, ele nasceu em Buenos Aires, ele é filho de galegos, se formou em Direito e Letras na Universidade de Salvador, foi professor titular de História da Língua Castelhana, Introdução à Linguística e Filologia Românica. Em 77, ele começou a ensinar a língua no Instituto da Argentina de Cultura Galega, do Centro Galego de Buenos Aires, e após algumas experiências, ele acabou sendo levado para os estudos célticos e conta com uma infinidade de publicações, das quais eu vou comentar algumas. Ele publicou Quadros da Gramática Galega, por exemplo, As Tribos Calaicas Proto-Históricas, em 2008, Galiza à Luz dos Dados Linguísticos, Ensaio de Gramática do Céltico Antigo Comum, em 2009, e Etimologias Obscuras e Escócias, em 2015, além de Religião e Mitologia dos Povos de Língua Celta, que ainda se encontra inédito. E além do professor Higino, a gente também tem conosco Manuel Iglesias, que eu vou ler um pouquinho do currículo dele também. Ele é galego de Caldas de Reis, em Pontevedra, atualmente reside na Argentina. Fez os seus estudos primários na Galícia e terminou seus estudos na Argentina, né, onde é a sua atual moradia. Ele é tesoureiro da ADIGAL, que, para quem não conhece, é a Associação dos Amigos da Língua Galega, e ele é tesoureiro lá desde 1987. Além disso, ele é artista plástico, na verdade, ele é artesão, trabalha principalmente com fósforos e com temas da etnografia galega. Teve suas peças expostas no Museu de Imigração Galega. É um escritor, ainda que muito modesto. Trabalha na redação do boletim, tanto da ADIGAL, quanto também produz algumas obras literárias. Deixa eu comentar também algumas, como Um Ovo de Pimentão, Encruzilhadas, Viajando pelo Dicionário. Ele também foi premiado no 3º lugar do certame literário de narrativa breve, Vivências da Imigração Galega, com narração e jornalismo de viagem, de 1990. Feitas devidas apresentações, queria só pedir para quem não estiver falando, né, para fechar o microfone, só para a gente não ter interferência.
E agora eu queria novamente agradecer ao professor Dino e ao Manuel por estarem aqui presentes conosco, agradecer também aos participantes e passar a palavra para vocês. Bom, obrigado. Obrigado também. Suponho e peço desculpas pelo meu português, porque não tenho hábito, tenho frequentação escrita, léxica, mas não tenho a fluidez que a professora mostra. Peço, portanto, um pouquinho de paciência com a minha língua. Suponho que debemos dar testemunho das teses reintegracionistas. Por quê? Porque o galego e o português foram e são uma mesma língua. Agora, as evidentes diferenças que aparecem, obviamente, são o produto não de um processo interno do sistema linguístico, senão o produto de um longo percurso de degradação, de diminuição, de ruína da língua através de 5 séculos de colonização, num Estado que não se reconhece como plurinacional. Essa circunstância levou ao povo galego a uma situação triste de, eu digo numa frase brevíssima, ciganos com terra, com eliminação dos seus letrados numa estrutura sociológica que levou a língua a ter uma vida suspensa, sobrevivendo no povo lavrador e marinheiro, que agora despovoado, o rus, o campo, está em certo perigo. Mas a esperança depende de que uma língua é o psiquismo da sociedade. E esse psiquismo não conta só com uma consciência cifrada no dicionário e na gramática, mas também tem um enorme, muito maior inconsciente que apenas começamos a calcar nestes momentos, que podemos ver em arquétipos, mitos, sinonímias, adágios e certos outros elementos que pouco a pouco se vão desvendando. Não quero amolar mais. Estou disposto a continuar, pero não quero monopolizar a palavra. Bom, Manuel. não, eu o que quero dizer é que seja Tayan a que vaya programando cando un pode falar ou non. A minha intervenção, xa lle dixen eu, quando ela me convidou, que ia ser somente para que eu poda contar a miña adhesión ao reintegracionismo e como coñecín a variante, esta variante galega, e a miña participación en Adigal, é dizer, amigos do idioma galego, mas só iso. Por tanto, eu non podería dar unha aula, como xa lle dixen a Tayan, só repetir algo do que xa teño contado, que non é importante. E para iso debe comezar dicendo quen sou. Hoxe, esta mañá, estaba a pensar en galego o tempo que levo na Argentina e o tempo que teño vivido na Galiza, e poden dividir eso en 3 etapas. A primeira, do ano 35 a 1949, 14 anos de galego na terra. Depois, do ano 49 a 1986, 37 anos onde o galego permaneceu adormecido, non morto, adormecido aquí na Argentina. E depois, de 1986 a 2020, outros 34 anos en que felizmente acordei,
foram os 34 anos que levo com o reintegracionismo. Portanto, como eu não sou um homem de letras, sou de números, aqui se fazemos a conta, fazemos a adição, os 14 mais os 37 mais os 34 fan os 85 que levo ao lombo. Essa é a triste realidade. Agora, quando me toque a mim, poderei dizer um pouco destas 3 etapas da minha vida. Bom, eu quero fazer um contributo para os amigos brasileiros que estão presentes. Aqui vejo que temos gente das duas grandes cidades, que é uma profundização da etimologia da palavra Brasil, que Ana Donart combate contra a tese corriqueira, habitualmente tirada de pau-brasil, pero isso parece uma paretimologia, etimologia popular. Se querem consultar, tem a dificuldade, a etimologia que é céltica, está provado porque ela mesma provou que aparecem mapas anteriores ao descobrimento das Américas. Esse é um nome de origem gaélica, difícil de estudar porque a língua gaélica da qual procede é uma língua que não tem tantos cultivadores ou estudiosos. Portanto, é um tanto difícil. Pero convido para quem queira a perguntar-lhe a Ana Donart, que conhecerão talvez, ou se não, a ir à página adigal.org.ar, não? Adigal.org.ar, e ali poderão ver em etimologias oscuras a palavra Brasil. Eu penso que poderíamos começar, porque eu vejo que muita gente, os companheiros das classes de sábado, faz parte Verônica também, que é minha aluna, ouvinte, pero aluna também do programa de estudos galegos, pero deveríamos começar falando um pouco do que é o reintegracionismo, porque creo que o alumnado non coñece de todo, así que podemos falar un pouco da definición, porque é pertinente que o alumnado brasileiro esteja implicado tamén nesta discusión, cousas así, que son moi básicas, pero que para eles ainda son moitas novidades. E así imos construindo un diálogo e tamén convido o alumnado a falar, a facer preguntas, cousas así. Que parece vos? Sim. Não tem que começar em chino. Como queirades. E despois imos ensinando ao alumnado o que é a federación, porque non coñecen tampouco a federación, non coñecen a Adigal, non saben qual o traballo que facedes ali, explicando pouco a pouco. De acordo, que comece o profesor, então. O reintegracionismo existiu sempre, pero a estrutura sociológica da Galiza impediu absolutamente que pudesse elevarse, porque sociológicamente, como dizemos, a pirâmide social da Galiza era extraordinariamente... Rosalía, no seu prólogo de Cantares Galegos, dizia que os de fora consideraban Galiza un cortello imundo. A profundidade da cima na que estaba afundada era tremenda. Non existían letrados, filólogos. Carballo Calero foi o primeiro catedrático en Santiago de Compostela de filoloxía galega. Era imposible. Tamén existía o problema ortográfico que comezou a ser solucionado a partir dos comezos do século XX en Portugal e en Brasil, que antes tiñan aquela escrita
etimológica que se afastaba muito dos clásicos, non? Dos clásicos da lingua. Por outra banda, os cancioneiros medievais eran descoñecidos antes, prácticamente a fins do século XIX, que comezaron a ser vistos, así que o problema foi longo, é un problema dunha sociedade que debe renacer, que debe reviver. Pero na conciencia dos poucos conscientes, dos poucos letrados, non peritos en filoloxía, sempre existiu a conciencia de que se trata de unha mesma lingua, pero da banda galega da Galicia a ruína era tremenda. Isto hai que confesalo por primeira vez ou redondamente para ter clara conciencia da profundidade do marasmo. A miña paixón non me deixa explicarme con clareza, sería longo demais, sería mellor ir facendo perguntas, tal vez. Perfeito, porque já temos uma no chat, vale? É uma pergunta do José Carlos da Silva, ele é jornalista do Portal Galego da Língua. Ele pergunta, tanto ao Manuel quanto ao professor Higino, ele diz assim, o escritor galego Ricardo Carvalho Calheiro declarou há vários anos que, entre aspas, o galego ou é galego-português ou é galego-castelhano, fecha aspas. Os senhores concordam com essa afirmação? Absolutamente. Concordo. O galego actual é un patuá que está condenado a morrer. A única posibilidade de que o galego viva a súa propia cultura e a súa propia identidade é conectando, reintegrándose no mundo no cual el vive, no cual el ten o seu inconsciente. Todo o resto é tristura e morte. Eu coido que é preciso derrubar os preconceitos que isolan a nosa lingua en 4 provincias españolas, digo españolas, Sí. Porque para irmos à frente temos que facer pedagogía co intento de mostrar á xente que é posible tirar proveito desta vantaxe, non? A prova está que comunicámonos con a xente do Brasil como se fósemos galegos. Isto quedou en evidencia coa túa participación. É evidente. Nós non temos problemas para ofrecer o noso idioma o que nós pensamos ao mundo inteiro. Eso, eu cuido que esa é a miña posición, non? Tamén non debemos ter preconceitos a respeito da procedencia dos aportes, porque un grande dominio lingüístico é tanto máis rico cuantas máis raíces teña, e sobre todo tamén cuanto máis conecte con as súas fontes. Ese foi a razón pola cual me dediquei á historia das palabras, porque profundando na historia das palabras un conectábase, vinculábase con as raíces, e das raíces subía a seiva que alimenta e que fortalece, que apaixona, que non está seca, que é totalmente puxante. E acho interessante também comentar para os alunos brasileiros, que eu não sei, vocês podem comentar no chat como está o acompanhamento de vocês em relação à discussão, porque sei que a gente não entra no tema do reintegracionismo de maneira muito introdutória, mas sim já com especialistas, né? Mas o reintegracionismo é essa corrente, esse movimento social e linguístico que defende a reintegração, e daí o nome do movimento, do galego com o português, tanto por esse contínuo linguístico, né, de serem línguas que têm a mesma origem, quanto por aproximação cultural e geográfica. E essa corrente ela é consolidada na década de 80, e a gente tem como principal
o autor expoente, de fato, o Ricardo Carvalho Calheiro, que para quem é aluno das aulas de Língua e Cultura na UERJ sabem já que ele é o autor homenageado desse ano. Então, assim, se o tema do reintegracionismo já é um tema que deveria começar a ter maior expressão, maior presença dentro das universidades, principalmente entre brasileiros que estão implicados nessa discussão por fazermos parte desse espaço lusófono, também é importante porque a escolha do Ricardo Carvalho Calheiro como autor homenageado foi bastante conturbada, polêmica, e justo no ano de pandemia em que a gente não pôde dedicar tantas atividades quanto gostaríamos depois de anos de luta e espera por essa homenagem. E aí, para a gente começar a criar um debate, muito mais do que uma exposição, eu vou ler uma outra pergunta do José Carlos. E sintam-se à vontade também, os alunos brasileiros, os alunos argentinos que também estão presentes, a contribuir para essa conversa. O José Carlos pergunta: o acordo ortográfico da língua portuguesa poderá auxiliar o reintegracionismo galego à lusofonia? Eu acho essa pergunta ótima. De todo, de todo. Estamos apaixonados com isso. Ir ao passado para nós revincularnos. Estudando o passado, chegamos a ver que este proceso de certa degradação, de ruína externa, de intrusões dentro da língua, é algo prolongado. Mesmo a conquista romana, que foi, digamos, culminada no esencial na primeira metade do século antes da era, apesar disso, não acabou com a língua céltica, que continuou falando-se nas montanhas até ao redor do ano 1000, e temos muitas provas, das quais a primeira foi a etimologia do nome urraca, que era aplicado nos 3 últimos séculos, nono, 10º e 11º, a esposas de reis. Era o que significava a esposa, a primeira esposa do rei, que representava com um atavismo pagão, era a representante da terra. Essa era uma parte. Portanto, se as línguas têm um inconsciente, e as línguas, suponho eu que a pequena Galiza, que hoje tem menos de 3 milhões de habitantes e muitos na diáspora, que é um povo de ciganos com terra, tem algo que aportar. Tem algo que aportar de orgulho recobrado, que não entra em conflito com nenhuma outra cultura possível, nem com o tupinismo no Brasil, nem com os vocábulos africanos inseridos, nem por caso. Vamos por 2 exemplos. Uma vez criei em Barajas, em Madrid, aeroporto, criei sonhar, porque unha familia, evidentemente, de labradores moi ben vestidos, pero que con todo o aspecto de labradores pudentes, falaban nunha lingua que eu pensei que non existía. Agora caí na conta de que se trataba de xentes de Tras os Montes. Outra vez, no segundo Congreso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa na Galiza, falou unha mozambicana. Nunca escoitei unha lingua tan perfeita, tan clara, con o vocalismo claro do portugués do Brasil, e ao par tamén con a bella sintaxe que no Brasil está un poquinho mudada, pero é riqueza tamén para todos. Eses foron momentos máxicos que poden volver, que van facer emerxir un milagre, que non é un milagre, senón un fenómeno determinado pola natureza, que aínda permanece oculto, pero que vai
emergir. A paixão não me deixa senão expressar experiências. Professor, por que o senhor, então, não conta também o motivo da escolha de lecionar o galego reintegrado na federação? Contar um pouco da história da federação. Os alunos brasileiros não conhecem, com exceção da Verônica, que fez parte também. Os cursos começaram não na federação, senão no Centro Galego de Buenos Aires, que era um policlínica. Daí havia um Instituto Galego Argentino de Cultura Galega. Tendo autoridades esse instituto galeguistas, foi chamado no ano 77. E ali imediatamente surpreendi a gente porque já trabalhava na minha cabeça que a ortografia tinha de ser a comum dentro do domínio linguístico, antes do acordo do ano 90, por 77, 1977. Mas fomos expulsos 2 vezes. Quando essas autoridades desapareceram, vieram outras que respondiam mais a outros interesses mais centralistas do nacionalismo espanhol imperial, porque non teño que falar mal do castelhano, porque o castelhano tamén está submetido a un imperio ali. O Estado español é unha bolsa de gatos, porque se proxecta na América de fala castellana nun subcontinente balcanizado, en cuanto o Brasil é o subcontinente non balcanizado. É clarísimo que é a proxección do que acontece na península esférica. E, por tanto, estudar, revivecer a lingua é un remedio de psicanálise colectiva, é un proceso de sanación para os peninsulares, para os da América do Sul e para o mundo. É unha fraternidade virtual ainda, pero que debe ser construída pacientemente e que vai chegar certamente. Lamentablemente, tal vez non o vexa, porque teño anos, pero poden ter os mozos e mozas que están aquí presentes a certeza de que iso vai chegar. Xa se están vendo, xa asoma o crepúsculo matutino. Ainda não raiou o sol. Eu queria comentar uma pergunta que apareceu no chat, tanto para o Egino quanto para o Manuel. Manuel, fique à vontade também para participar das respostas. A pergunta é do André Souza. Ele quer saber se o reintegracionismo é visto como um enfraquecimento do domínio do castelhano nesse contexto que nós estamos falando. As culturas somam. Eu sou 100% galego, 100% argentino, 100% latino-americano. A medida do amor é non ter medida. Non existen, salvo os mesquiños. Os mesquiños son os que retallan e fan por percentaxes do que non se debe retallar e seccionar. Non, en absoluto. O amor non ten medida. É riqueza común, unha lingua que desaparece, unha pequena lingua no Amazonas, na África, no Extremo Oriente, é unha perda para a humanidade inteira. Mas acho que a pergunta dele é mais no sentido de questão de dominação, né, de colonialismo linguístico, porque, por exemplo, a gente tem falado muito que o integracionismo ele não é só uma questão de grafia, né? Porque às vezes a gente fica muito numa discussão superficial do reintegracionismo como o reintegracionismo de máximos, de mínimos, o reintegracionismo lusista, sempre muito preocupado com a ortografia, sem levar em conta tudo que o reintegracionismo representa como um movimento íntegro, né, como um todo. E aí eu acho que valeria a pena a gente comentar, né, que a grafia do galego, se a gente for remontar ao galego-português, ela era muito mais próxima do que a gente português hoje do que como a gente entende como galego atual. Esses castelhanismos que a gente chama, eles não são puramente lexicais, mas eles também estão na grafia,
como o uso do LL, do N com tio em cima. E aí eu acho que a pergunta do André, bom, suponho eu, fazendo inferências aqui como mediadora, seria mais um pouco nesse sentido, né? Se isso tem um impacto essa mudança da grafia, essa mudança tem um impacto também nessa ideia dessa castelanização da Galícia, essa imposição linguística, esse conflito linguístico que eu acho que é mais ameaçador do que qualquer outro fator dentro do contexto, né, sociocultural linguístico da Galícia. Não é problema cultural, é um problema político só. Pero pouco a pouco vai aparecer. Longínquo, um exemplo longínquo. É mais próximo do latim vulgar, que nasce nas línguas proto-românicas, Plauto, que é o latim clássico do primeiro século da nossa era. Quer dizer que a língua popular sempre é mais comum, mais arcaica, menos... Pero às vezes não temos consciência da língua coloquial. Eu faria a prova, suponho que em todas as línguas acontece o mesmo, quando a gente se põe a redigir um conto por caso na escola, utiliza uma língua formalizada que não é espontânea com a que fala na rua. Recuperar a língua que se fala na rua é um processo complexo, mais complexo do que do pequeno e cativo vocabulário formal que se utiliza na escrita. Não sei se é válido isto, mas suponho que pretendo insinuar que o caminho é mais curto. Há um atalho difícil e simples a par. Manuel, você gostaria de falar alguma coisa sobre o assunto? Sobre a pergunta? Não. Eu confirmo tudo o que disse Gino, é o meu mestre. Eu sempre me remonto a Castelao. Que não esqueçamos que se ainda somos galegos é por obra e graça do galego, do idioma, do nosso idioma. E confirmo, o galego é um idioma extenso e útil, porque com pequenas variantes fala-se no Brasil, fala-se em Portugal e fala-se nas outras ex-colônias de Portugal. A nossa língua está viva e floresce, tanto em Portugal como em outros lugares lusófonos. Falam e cultivam hoje mais de 200 milhões. Castelao dizia 60 milhões. Hoje são mais de 200 milhões que falam o galego. Assim que, adiante, orgulhémonos de falar uma língua partilhada por mais de 200 milhões de pessoas. Aí a chave é o orgulho. O orgulho, são orgulho, não soberba. Não somente um orgulho, mas eu acho que essa discussão sobre o que Castelao falou o que ainda não tinha o nome de reintegracionismo, mas o que ele está comentando é o movimento reintegracionista atual, é interessante que para muitos alunos estrangeiros, por exemplo, nós brasileiros, a gente pensa que o reintegracionismo é um movimento super recente, do qual só Carvalho Calheiro falou. Sendo que eu compilei, vou até tentar apresentar agora, só para vocês terem uma ideia. Não, deixa eu ver aqui como é que eu faço para compartilhar esse meu slide. Algumas falas que são completamente ignoradas quando a gente trabalha sobre o integracionismo. Padre Feijóque e Padre Sarmiento, para quem conhece, né, o momento da Ilustração, já comentaram sobre a aproximação, né, do idioma lusitano, como eles chamavam na época, e o galego, ou seja, como um idioma único. Padre Sarmiento já dizia: a língua portuguesa pura não é outra que a extensão da galega. E várias outras figuras emblemáticas da cultura, da literatura galega, da língua galega, já comentaram sobre isso, ou seja, não é uma novidade. Por isso que eu acho que essa citação de autoridade do Castelao é muito pertinente. Eduardo Pondal já comentava sobre essa grafia etimológica. Murcia, por exemplo, né, nos seus discursos, Vicente Risco na revista Nós, as Irmandades da Fala também tinham um pensamento muito parecido.
Seminário de Estudos Galegos, o galego e o português são originalmente a mesma língua. E, assim, diversos outros exemplos que eu recompilei em algum momento para fazer essa aula no primeiro momento, né? E Otero Pedraio falando sobre como Portugal é uma prolongação da Galícia, ou seja, não faltam exemplos, né, para o que a gente está conversando aqui. Então, acho que é, de fato, muito interessante a gente trazer Castelau para essa discussão e outras pessoas, assim, outras figuras importantes da cultura galega que já se aproximaram dessa discussão, ainda que não com o nome do reintegracionismo, né? Parece que o rótulo, às vezes, afasta no sentido de a gente não ver essa discussão como um todo, né? Mas que ela existe, e ela permeou a história da Galícia, né, desde a Ilustração. Sim. E se vocês me permitem, já tem mais 2 ou 3, na verdade, perguntas aqui no chat. Uma delas é também do José Carlos, que... Ai, peraí, que eu perdi a pergunta. Aqui. Professores, em minha opinião, o galego não é uma língua derivada do português, mas uma das formas do português. O que é preciso para que demais universidades e instituições brasileiras e sul-americanas debatam e apoiem o reintegracionismo? Essa eu também vou querer responder, hein, Zé Carlos? Podem responder. Non estou certo de ter compreendido perfectamente, pero dentro de todo o grande dominio lingüístico sempre existen variedades, pero a escrita pode ser absolutamente coextensiva a todo o dominio. Evidentemente non é o mesmo dentro da Inglaterra. O profesor Higgins podía detectar a rúa en que vivía o home que pasaba falando ao lado dele, pero tamén o australiano é diferente, popular na rúa é diferente de cualquier outro. Tamén dentro do dominio lingüístico castellano hai moita xente que vai a casa de comidas e non pode entender o que di o cardapio, pero, en fin, pero a lingua é unha mesma porque ten estruturas profundas sintácticas, que já descubriu Chomsky, e depois tamén ten estruturas míticas, arquetípicas, que descubriu Dumézil, e, portanto, a lingua é moito máis do que a gramática e o dicionario. O dicionario está, claro, o léxico, pero o léxico vai ser introducido. O galego conservou vocábulos que desapareceron depois de Gil Vicente, pero están ali, poden estar no dicionario, poden ser consultados e eventualmente usados, pero sempre existe, igual que no inglés, Basic English, haberá sempre un portugués básico. Ese portugués básico é un instrumento de comunicación para os turistas, para os que escreven, que leen tratados, artigos, en fin. Perdón. E a segunda parte da pergunta, desculpa, é sobre também o que falta, né, para o reintegracionismo ganhar força e espaço nas instituições e universidades, tanto do Brasil, acho que me compete falar também um pouco, mas também sul-americanas. Qual a opinião dos senhores sobre isso? A ver, era a pergunta? O que falta para que o reintegracionismo tenha maior expressão, maior presença dentro das universidades sul-americanas e brasileiras também? Somos talvez poucos, minoria intensa, como dizíamos ontem, pero temos agora já uma Academia Galega de Língua Portuguesa. Iso é un dado importantísimo. Temos un vocabulario ortográfico impreso en papel, temos o dicionario Stradis, que é un dicionario digital que está en internet, que pode ser consultado por cualquier persoa do dominio lingüístico e que vai compreender e vai ser compreendido por todos os utentes posibles.
temos unha incipiente bibliografía, temos os clásicos da Galiza, en que por fin temos a Rosalía nunha decorosa impresión, e iso é algo vacilar, é algo que non existía poucas décadas atrás, pouquísimas décadas atrás. É un proceso que, do ponto de vista histórico, é vertiginoso. Mágoa que eses procesos para a vida humana non teñen a mesma dimensión, claro. A historia ten velocidades que a vida humana non pode abranger. Unha cousa, perdón a miña interferencia. Sí, por favor. Para non esquecerme, Hixinio falou do dicionario que está na rede, e que eu vou no aconsellar, porque é impresionante. Pode ser, a parte de ter os termos galegos que ainda non son máis comuns, un pode conxugar os verbos, unha cousa moi difícil para ter a man. Un pode estar traballando en Word, por exemplo, e ten o dicionario aí a man. Pono en minimizar, uso cando quer. Pero a vantaxe que ten enorme para os estudantes, eu considero sempre un estudante, é o uso a posibilidade de conxugar os verbos. Todas as conxugacións. Alén disso, ten os termos galegos e os termos portugueses. Así que eu aconsello moito. Nesta pandemia, usei-no moito. O Zé Carlos fez a gentileza de colocar o link para os alunos também no chat, para terem acesso ao dicionário. E acho que, só para a gente completar essa pergunta e poder passar para a próxima, em relação ao Brasil especificamente, eu diria que o maior problema do reintegracionismo é a ignorância. Não tem a Galícia, assim, os estudos galegos ainda não têm a representatividade, a força que a gente supostamente entende, né, como quando estamos dentro, né? A gente acha, todo mundo sabe do que a gente está falando, todo mundo está acompanhando a discussão, e a verdade é que não. Eu tenho exemplos práticos, eu tenho 6 anos dentro do PROEG, né, em diferentes funções, mas estou ali dentro há 6 anos, e no meu primeiro ano de mestrado, que eu trabalhava, no mestrado com literatura galega, eu vi um story no Instagram de uma companheira de mestrado falando assim, olha, eu comprei um livro de uma editora portuguesa, e ele veio com tantos erros, que edição estranha. E eu, curiosamente, fui ver, e não era uma edição estranha, era em galego reintegrado. E alguém precisa contar para essa minha companheira que essa edição ela não está errada, essa edição ela é legítima, ela está numa norma diferente. E eu chamei ela e falei, olha, você sabe o que é o galego? E expliquei, mas o que eu acho que o maior problema é a falta de visibilidade, de discussão, de representação, que toma essa ignorância para a universidade. E, para mim, é bastante doloroso reconhecer essa falta de espaço, uma vez que eu estou dentro de uma universidade com um programa de galego e fiz filologia, em que supostamente a Galícia vai permear toda a história do português. E ela não acontece isso efetivamente. A gente não estuda galego-português. A gente estuda sob o rótulo de português arcaico, o que é absurdo, porque a gente marginaliza e apaga toda a importância linguística, cultural da Galícia de uma maneira assim, completamente violenta. E essa sempre foi a maior questão, e graças ao PROEG e aos colaboradores, porque o PROEG não é uma pessoa, o PROEG é uma entidade que vai ficar depois que nós formos embora. Tivemos professores que sensibilizaram com essa luta nossa de a Galícia existe, o galego existe, a gente precisa discutir, e começaram a introduzir o tema do reintegracionismo, por exemplo, nas aulas. A gente teve um professor de português chamado Jefferson Evaristo, que publicou um texto comigo e com o Gabriel revista do FRJ sobre o reintegracionismo, e passou a usar esse material do reintegracionismo dentro das suas aulas. E daí a importância também desses centros, desses leitorados de galego, porque é uma maneira de incidir na necessidade de que a gente fale sobre a Galícia e o galego seja qual normativo, se é a da RAG, se é a reintegracionista,
mas é uma discussão que nos implica como falantes de português e que a gente não pode continuar ignorando, como essa minha companheira ignora, o fato daquela grafia existir e ser legítima. E aí já encerrei essa pergunta, porque é um tema bastante polêmico e longo, mas queria ler uma outra pergunta. Peço desculpas pelo ruído, mas modalidade remota é assim mesmo. Eu queria ler a pergunta. Se eu pulei alguma pergunta, vocês me desculpem, podem repeti-la no chat que eu leio. Mas a pergunta que eu vou ler agora é do Celso. Ele pergunta: existem pessoas que ainda falam galego-português? É possível ouvi-lo na forma espontânea ou apenas na versão em castelhano? E aí eu acho que cumpre a gente iluminar e esclarecer a definição do que a gente chama de galego-português, né? Essa língua medieval das cantigas. Professor. Sim, bom, sim. Ultimamente houve essa tendência, esse pendor para falar de galego medieval, para furtar o corpo a essa realidade íntima, percebida por todos os galegos, pero a par, o galego non vê o bosque, vê as árvores, normalmente. Cobra consciência da sua identidade quando viaja, quando sai à distância, mesmo no exílio interior. Isso foi uma constante. Eu estou absolutamente certo de que estamos chamados a constituir um grande domínio, e essa pequeníssima parte do domínio que foi inicial, por certo, Portugal também nasceu de um terço da Galiza, que na Reconquista se expandiu para o sul, cobrindo a Lusitânia. Mas também, ainda ao norte, existia a semente. Essa semente é precisa, porque tenho visto que também na consciência dos Herculano falava que Portugal é o produto do gênio dos galegos, mas havia outros linguistas que pensavam que o português configurara-se ao redor do romanço moçarábico de Lisboa. Isso, em parte, certo, só originalmente não. Portanto, o que devemos é dar o seu lugar ao amor, que não tem medida. Eu antes de partir, eu queria convidar como um presente amoroso para o Brasil, se querem consultar em adigal.org.ar, etimologias oscuras ou esconsas, Brasil. E verão uma maravilhosa etimologia dos nomes da sua pátria, que remonta ao gaélico. E o gaélico, curiosamente, foi organizado, isto confessou-me um embaixador da Irlanda, da República da Irlanda, em Buenos Aires, o único que conheci em gaélico falante, gaelicófono, que Christopher Hawkes, Peter Harbison, um oxoniense e outro irlandês, estavam contestes em ver que a organização política no século I da Irlanda fora produzida por calaicos, os que fugiram da conquista romana, que por cabotagem chegaram ao Munster, no sul, e organizaram esse território. Portanto, é como o Uróboros, a serpente que se morde o rabo. Na etimologia do Brasil existe uma profundidade vertiginosa que
morde o rabo. Non sei se entende o que quero dizer. E con isto non sei se teño moito máis que dizer no brevíssimo espaço que temos. Não, ainda temos 40 minutos pela frente. Ainda tem algumas perguntas. Antes de passar para a próxima, queria só ler um comentário. Não é uma pergunta, mas é uma reflexão interessante, principalmente para os alunos brasileiros, né, que estão presentes. O Zé Carlos comenta que ele também vê que na graduação de letras não se aceita o reintegracionismo, que alguns professores se esquivam, não querem discutir esse assunto. E é claro que eu tenho experiência numa universidade de graduação, fiz duas, mas de letras em uma universidade, e concordo também com isso, é uma questão bastante séria, e acho que é por conta também da academia, que é muito conservadora, ainda é muito fechada a esses novos temas, mas eu trouxe aqui também, se eu tiver tempo a gente lê, um texto do Luiz Rufato. E aí eu acho que é um pouco mais assim do que nós brasileiros temos tido mais contato, que é não com o termo reintegracionismo, porque ainda nos incomoda um pouco pela questão da colonização. Então, confesso que existe uma barreira muito grande, mas o termo galeguia nos é muito atraente. E aí tem uma série de... Honrados. Mas é uma série de questões que envolvem esse termo e que o Luiz Rufato, hoje em dia, é o grande porta-voz assim, dos brasileiros nesse tipo de discussão. E aí eu tenho um livro emprestado da Lucia, que é a nossa leitora, que está fazendo essa gentileza de gravar o evento, em que ele comenta, né, a epígrafe de Castelar, tem um texto do Rodrigues Lapa, e logo em seguida um do Luiz Rufato, falando sobre a Galiza como esse universo comum, e um universo que também nos toca de alguma forma não, de muitas formas, né? Mas isso acho que é assunto para um próximo evento. Mas se houver tempo, no final a gente termina com a leitura desse texto. Mas é que eu queria dar voz também aos alunos. Eu estou vendo muitas perguntas no chat. Vocês estão convidados a abrir o microfone quando vocês quiserem. Eu estou fazendo o papel de mediadora, mas vocês também podem abrir o microfone sem nenhum problema. Eu vou ler a pergunta do André, e André, se quiser fazer a próxima pelo microfone, pode fazer, fica à vontade. O André pergunta: a norma reintegracionista também é vista como artificial ou essa questão acontece devido à castelhanização do galego? A norma reintegracionista profunda na própria realidade. Quando Carvalho Calero foi banido do seu posto de organizador da recuperação na escola da língua própria dos galegos, o que procuraram pessoas, um senhor Constantino Garcia, que não era galego, era um lexicógrafo asturiano, que non tiña moito amor polo galego, começaron a argallar palabra galega, urdir, para esta vez estruturar un galego escollendo palabras absolutamente fragmentarias, quase inexistentes na lingua de Gil Vicente, na antiga, non documentada, senón con iso procuraron criar unha coiné falsa na que ninguén se sentía recoñecido. Iso produciu unha perda de falantes enorme que se está reaccionando contra iso a partir do crecimento do reintegracionismo. O reintegracionismo comezou prácticamente no ano 84 co primeiro congreso, digamos, do ponto de vista social. Sempre houve reintegracionistas desde principios do século XX e antes tamén, pero estaban isolados de todo. Socialmente isto comeza no 84, 87, no terceiro congreso xa víramos que non eran só filólogos os primeiros egresados da Universidade de Santiago, senón que xa eran mestres de escola, e que depois isto ia expandíndose. Agora temos unha literatura que xa se publica con edicións de autor, porque non temos os recursos propios dun Estado propio que teña amor polo propio.
temos a oposición entre castrapo, que castrapo é a mistura, a lingua misturada que aparece, que algúns queren consagrar e outros son os que queren utilizar o galego como vehículo de lingua culta. Ese, como vehículo de lingua culta tenían de partir dun portugués básico, que depois deberá ser enriquecido con todo, con vocabulario erudito, con arcaísmos, con todo o que a literatura poda acrescentar. Eu lembro sempre que Saramago falaba de introducir lóstrego e algunha outra palabra que non lembro agora e que non tivo tempo depois de introducir, pero que foran perfeitamente documentadas antigamente e que están absolutamente vivas. E iso non é outra cousa que tamén o castellano, o inglés, todas as grandes linguas occidentais teñen arcaísmos que poden ser rehabilitados cando é preciso recorrer a eles, non? Digamos que sería o caso de Castellano Azafata para Aeromoza, non? Hai tantos, moitísimos. En fin, pero a paixón non me deixa falar. Manuel, o senhor quer comentar alguma coisa? No, simplemente decir acción en este sentido de AGAL. AGAL, que es una institución fabulosa para mí, no direito da defensa do reintegracionismo. E tamén nos copiamos aquí, modestamente, o noso estatuto, que non é AGAL, senón ADIGAL. Xa ti falaste no comezo de que era iso. Pois aquí teño, se podo ler os obxectivos da nosa instituición. Nos comezos foi unha instituición de simples grupo de cooperantes. Depois, amigo do idioma, converteuse nunha institución de dereito. Así que, entre nos seus estatutos, diz, o artigo 2º, diz, a asociación ten por obxecto impulsar o uso, estudo e promoción da única lingua propia do pobo galego, cuya plena recuperación é requisito esencial para a redención da Galiza. Promover a normativización gramatical do idioma galego definido como a variedade galega do galego portugués ou romance hispánico occidental, reintegrando-o dentro do seu propio dominio lingüístico, respeitando as súas auténticas peculiaridades e restaurándolle cuanto lle é propio. Contribuir á normalización do idioma galego nos usos sociolingüísticos. Organizar, realizar e promover cursos, conferencias, coloquios, seminarios, publicacións e cualquier outra actividade sobre a lingua galega e, en xeral, sobre a cultura da Galiza nas súas máis variadas manifestacións. Fomentar o intercambio cultural entre a Argentina e a Galiza, estimulando un mellor coñecemento mutuo de ambos os povos. Apoiar o estudo e a divulgación das contribucións feitas por Galiza á civilización iberoamericana. Favorecer o coñecemento das literaturas e culturas que conforman o conxunto do dominio lingüístico internacional a que pertence a lingua galega, quer dizer, aquel formado por Galiza, Portugal, Brasil e os povos africanos e asiáticos de expresión galego-portuguesa. Colaborar con outras entidades na realización de actividades coincidentes cos propósitos enunciados. Como se ve neste enunciado, a defensa da lingua é a idea forza directriz, o que fai de amigo do idioma galego a institución única na Argentina. Da lingua que chamamos galega, por ter nacido na bella Galicia, e que outros coñecen como portuguesa, por ter sido espallada a través do mundo, desde o antigo condado de Portugal, no sul da Galiza, que depois expandido foi o reino de Portugal. Esa lingua galega, o galego-portugués da Galiza actual, restablecida a serio, coa súa representación gráfica propia e reintegrada, libertada da ortografía do castellano, estigma colonial que algúns pretenden manter esa lingua,
é objeto do nosso amor e a nossa razão de ser societária. Esses são os argumentos do nascimento da Associação de Amigos do Idioma Galego. E aí, depois dessa leitura, eu acho que é muito conveniente a gente falar um pouco da pergunta do Jonathan Chagas. Ele pergunta: a escrita integracionista seria mais ligada à resistência cultural da Galícia? Perdão, repete a pergunta. Claro. Ele pergunta: a escrita reintegracionista seria mais ligada à resistência cultural da Galícia? De fato é. Sim, aí. É resistência porque ainda não existem recursos suficientes, pero cada vez mais escritores. Carlos Casares morreu, apenas se declarou reintegracionista. Teresa Moure, a mais importante escritora atual, também se declarou há 2 anos reintegracionista. Muita gente, eu tenho pena de não dedicar-me à criação literária, porque a história das palavras tira-me muito mais, pero gostaria de escrever algo, pero não tenho tempo. Sim, é uma resistência, pero é a única resistência que conta com paixão. Os que se opõem a nós, evidentemente están secos. O único recurso que teñen, e digo con toda clareza, en nenhuma diplomacia, é recursos financeiros. É recursos do Império Espanhol, que ainda non quer recoñecer que houve Trafalgar, porque, falando das Américas, a única independencia que houve nas Américas foi a norteamericana. E tamén se poderían matizar moito diso. No caso do Imperio Español, explodiu en Trafalgar, e aquí houve guerras civis, e xentes que estiveron a favor do protectorado británico e outros que querían ser independentes, pero a cultura española andaba retrasada, bolsa de gatos. A de Brasil é diferente, tivo a súa propia dinámica, que todo o mundo coñece, que do punto de vista das clases dirixentes foi efectiva, pero tamén ten o problema da cuestión social, non? Que todo mundo sabe tamén, pero que vai ser solucionada. O mundo vai para diante, non vai para atrás. Por máis que teña reviravoltas e algunhas circunstancias que poden frear. E sobre essas questões do galego no exterior, Gustavo queria perguntar sobre a questão da diáspora, né? Se a diáspora galega apoia mais o galego reintegrado ou o galego normativo da Real Academia Galega? E quão forte é o movimento reintegracionista na Galiza? Há um apoio popular? Pergunta. Se entrecorta-se a voz. Perdoa. Tem muito ruído aqui. Bueno. O Gustavo perguntou sobre a questão da diáspora, se os galegos da diáspora apoiam mais o galego reintegrado ou mais a normativa da Hague. E essa é a primeira pergunta. A pergunta tem 3 partes. 3 partes? Sim. A segunda parte é: o quão forte é o movimento integracionista lá na Galícia? E já é a segunda parte da pergunta. E o terceiro é: há um apoio popular? E aí eu acho que ele quer mapear também quais são vamos dizer, as pessoas que aderem a esse movimento. Eu disse antes que o povo galego eram ciganos com terra, pero isso antes de 1920 aproximadamente, por quando o labrador era un súbdito dun sistema semifeudal dos chamados foros. Por iso foi redimido, entón aconteceu dentro da Galiza, do punto de vista
social e político, un proceso extraño que foi que os novos propietarios minifundistas fixeranse un tanto reaccionarios ás veces. E iso foi un problema que aínda levamos, pero posso afirmar con seguranza que os conscientes, aos estudantes, os literatos sobre todo, son unánimemente reintegracionistas sen ter aínda as molas, os resortes, os recursos propios para organizar unha escola, unha universidade que teña a mesma atitude que ten a Cataluña, por caso. E non estou a falar de separatismos ni nada, digo, a Europa ten que utilizar o modelo da Suíza. E na América do Sul tamén temos algún Estado plurinacional incipiente. Nós debemos fraternalmente confederármonos. Aquí, alá, aínda estas fantasías utópicas non están tan longe, son realmente próximas. Tem uma outra pergunta aqui que eu considero muito super pertinente, até assim, polêmica, no caso, que é do Zé Carlos, que ele pergunta justamente ao Manuel e ao professor Higino. As obras de Carvalho Calero, como Score, foi retirado da plataforma de novidades editoriais da Xunta. Toda a obra reintegracionista deste autor e de outros ficou bloqueada para as bibliotecas públicas. Como os senhores viram o Dia das Letras Galegas de 2020 em homenagem ao... Porque foi um clamor surdo que não pode ser reprimido mais, não pode ser mais reprimido. A Lei Paz Andrade declara que o portugués deve ser uma matéria de ensino regular em todas as escolas galegas, não se aplica. O que acontece? Que mesmo os setores que não estão de acordo não têm a força e a clareza para opor-se. A única oposição é absurda, pero declaram participar do mesmo. É que não existe paixão fora do reintegracionismo. Outro é secura, outro é simplesmente ganhar o pão, outro é fazer negócios, cifrar na vida como um processo que não tem transcendência, ou algo que simplesmente vivemos aqui para fazer cartos, como dizemos os galegos, e soldi. Pero, enfim, não existe paixão. É a mesma polarização que se dá também, pero não quero entrar em ciências políticas, porque não é. Aqui o tema é cultural, pero o tema é cultural ao ponto de que se trata de política das nacionalidades, e as nacionalidades são realidades absolutas. Evidentemente, a ética das nações son a ética non a humana, senón a ética das amebas. Quen come, o máis poderoso come o máis débil. É o de Caín e Abel, que falábamos onte. Caín era o neolítico e Abel era o paleolítico. E iso é literal, literal. O mito refere-se a iso. É o neolítico que ten máis poder, o que ten máis tecnoloxía, o que ten máis capacidade de producir alimentos, mata a cultura inferior, absorbia. Aquí se perdemos as
culturas e a farmacopeia das tribos do interior, as que subsistem. Há algumas que subsistem. Os mapuches no sul da Argentina e do Chile, o Guarani, que se vai salvar, pero que ainda não chega a ter o nível de dignidade suficiente por circunstâncias específicas históricas. O tupi que subsista deve de ser estudado, o quechua e aimara, os dialetos maias, o náhuatl do México está perdido, pero é riqueza para todos que subsistan, é riqueza para todos que subsistan. E no caso do Brasil, evidentemente, estudar tupi non vai en contra do portugués do Brasil, non vai en contra, vai enriquecelo. Iso está ben feito, xa se ve no Aurelión que teño aquí na mesa, que foi estudado, pero ainda temos moito campo para estudar e aprofundar. Hai moita cousa que se diz que por caso africana ou tupinismo, é que verdadeiramente son de origen antiga. O caso de carimbo é un caso clarísimo. Carimbo é un tema que tamén peço que consulten no libro das etimoloxías, porque pasa por ser africanismo. O que acontece que aí aparece unha cuestión, un certo preconceito e un certo remorso. Mas sem deixar escapar a questão do galego também para discussão, o Zé Carlos também comentou, quer dizer, fez outra pergunta super interessante e acho que também é super pertinente e queria saber a opinião de vocês, porque eu não tenho a minha formada, mas é sobre as chances de ocorrer na Galícia o binormativismo e o reconhecimento oficial do português. Quais são as chances reais em relação a esses dois acontecimentos? Não escutei exatamente os dois acontecimentos. Qual? Primeiro. O primeiro é se há chance real da implementação do binormativismo na Galícia ou do reconhecimento oficial do português. As duas coisas são precisas. O binormativismo é o que estamos a pedir, porque do confronto unicamente sai imediato. É imediato. Quando um acede a um texto em reintegrado e compara com o outro, imediatamente faz a escolha em forma imediata. O português na escola, as formas e as pronúncias e o léxico das formas portuguesas, que na prática são português de Portugal, ou de Lisboa, do Brasil, por certo, também enriquecem, absolutamente são centrípetas, são movimentos centrípetos, absolutamente que não entram em colisão, absolutamente com nada do que é próprio da identidade galega. Agora temos uma pergunta do Dauro, que é nosso aluno de língua galega, faz aqui uma reflexão bastante interessante. Ele diz assim: existe diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil, porém ninguém defende que sejam línguas diferentes. Há controvérsias porque existe uma corrente que defende que nós falamos brasileiro e não português, mas tudo bem. O português da Galícia, que é o que Portugal e Galícia, não sei se eu entendi muito bem esse final, mas acho que ele gostaria de saber que tipo de português o reintegracionismo defende. É isso, Dauro? Eu não estou muito segura. Se quiser, pode abrir o microfone também para fazer a pergunta diretamente, se eu fiz um mau papel de mediadora nesse momento, mas acredito que é isso. Acho que ele gostaria de saber qual é o tipo de português que o reintegracionismo defende. Se compreendi bem, trata-se da alternativa. Bom, o galego tem de aproveitar das duas. A língua do Brasil tem uma clareza vocálica que o galego prefere.
E do ponto de vista sintático, evidentemente, o galego anda máis próximo do portugués europeo. Tamén, novamente, quero reiterar que escutar a un angolano ou a mozambicana foi para min unha sorpresa maravillosa que non me entraba na cabeza, pensaba que estaba a soñar. Non sei se é a pergunta precisa que fixeron. Era esa a pergunta? Eu penso que entendi isso, mas não estou segura também se compreendi bem o final da pergunta do Dauro. Mas sobre isso eu queria comentar, porque eu me sinto na obrigação de fazer uma propaganda de um livro chamado Português do Brasil, Galego Tropical, do Diego Bernal, que foi o nosso leitor até 2014, 2010, 2014, se eu não me engano, no PROEG. E é um livro para quem tem interesse de entender qual é o papel do Brasil no reintegracionismo, ou seja, que também não pense na galeguia, mas que pense qual a implicação de nós brasileiros nessa discussão, nesse tema. Eu acho que é um livraço, eu vou colocar aqui o link desse livro. Recomendo, porque é um reintegracionista que, graças a ele, a maior parte do que eu conheço de reintegracionismo eu aprendi com ele. É um super representante do reintegracionismo, publica bastante coisas pela editora Através, que é a editora reintegracionista que tem mais força, né, nesse sentido, é uma editora galega. E é um pesquisador que, além de ser professor de galego no Brasil, morou aqui durante muitos anos e conhece muito português do Brasil para fazer esse lindo trabalho que ele fez nesse livro. Então, vou colocar aqui no chat, caso vocês queiram essa referência. Tem vários trabalhos do Diego Bernal com o professor João Lagares, eu vi que ele foi citado aqui no chat. Também é um investigador de ponta, que nós temos o prazer de ter logo aqui ao lado, né, em Niterói. E eles publicaram, esse ano um livro sobre o Ricardo Calheiro. Por conta da pandemia, houve um certo atraso na entrega, não sei como é que está a distribuição, como é que estão as vendas, mas também vale a pena vocês buscarem. E aí, como a gente já vai chegando perto do final da nossa atividade, eu queria saber se alguém gostaria de comentar. Acho que a Andréia tinha uma pergunta, não é verdade? Não, Tayane, não foi uma pergunta, dê uma olhadinha. Foi um comentário sobre a pergunta anterior, porque eu entendi diferente. Entendeu? De você. Então nos ajuda, porque eu realmente... Então, dê uma olhadinha aí. Lista de presença. Eu acho que ele, pelo que você colocou no chat, né, André, ele queria sobre a postura do movimento reintegracionista na divisão, ou seja, nessa diferença, é isso? Isso, porque é um tema bastante polêmico, né? Eu falo brasileiro e eu falo português. E, assim, para um galego, eu acho que é muito mais fácil ele entender o português do Brasil. Eu citei como exemplo ontem do meu marido, ele entende tudo que passa na televisão do português brasileiro. Aí eu coloco o canal lá de Lisboa, ele não entende nada, tem a maior dificuldade, entendeu? Mas era isso. Você é galega? Eu fiquei curiosa desde a última atividade. Não sou, meu marido e meu filho são, eu não. Eu sou apaixonada da cultura galega, sou brasileira mesmo, baiana. Tá bom, obrigada, Andréia. Então, professor Gino e Manuel, o Dauro, na verdade, queria saber como o movimento reintegracionista, né, se comporta ou dialoga com essa questão das diferenças entre o português de Portugal e o português brasileiro. Continuo a escutar entrecortado, pero evidentemente flutuamos aí entre as duas, e o português do Brasil tem certa simplicidade na colocação dos pronomes, que podem ser proclíticos, isso facilita, em certa medida, en tanto que o galego subsistente, o próprio tradicional, aproxima-se mais do de Portugal.
a clareza vocálica é a do Brasil, e a de Angola e Moçambique também, que são sumamente claros, né? E, enfim, uma coisa é a língua corrente em todos os lugares, unicamente por imersão se pode entender. Eu agora tenho certas dificuldades porque o som está entrecortado, pero também a parte, também, se não estou sumamente atento, posso perder um pouquinho. Pero quero dizer que, por escrito, não tenho problema nenhum, não poderia eu hoje asegurá-lo, pero apenas tenhamos os recursos suficientes na escola, se ensine o verdadeiro galego reintegrado, e também os portugueses em geral, dependerá do professor para aceder. Temos as gramáticas, a de Celso Cunha, a Lindley Sintra, que compreendem as variantes sintáticas das duas vertentes. Enfim, eu estou absolutamente certo de que isso vai ser uma riqueza comum enorme, enorme. Vai libertar a Galiza do seu estado colonial, pero a par, a Galiza ten un valor simbólico enorme dentro do dominio, porque como é o solar original da lingua, vai eliminar un certo complexo que eu teño percebido a respeito das orixes do idioma, e iso vai permitir que o peso do enorme dominio sexa proporcional á amplidão demográfica. A amplidão demográfica non chega a ter paragón no peso no mundo. O portugués ten que ser lingua na Unión Europea, nas Nações Unidas, en todas as partes. A ver se me compreende o que quero dizer. Sim, sim. Eu queria saber se algum dos participantes gostaria de fazer a última pergunta, porque não nos dá tempo para mais. Só mais uma. Alguém se anima? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, algum comentário? Recomendo novamente que consultem a etimologia do Brasil. Não, etimologias oscuras ou esconsas em adigal.org.ar, e ali poderão ver isso. E também o de carimbo, que é interessante também. Sim. Como Perdão, a gente não tem mais perguntas, desculpa, pode falar. Não, o que disse o Gino, referente à página nossa, também aí há um artigo de Barreto Rocha, que está subido nessa página, que diz que o Brasil fala a língua galega. É interessante. Se consultam a página, podem vê-lo. Sim, foi famoso. Muito bem. Que o único que falta é... Pareceu que É verdade. Mas eu acabei, como eu faço o papel de mediadora e tenho que ficar atenta ao chat, eu perdi uma pergunta, mas o Jonathan me ajudou aqui. Ele gostaria de saber se a reforma ortográfica, de alguma forma, ela implica, influencia o reintegracionismo. É isso, não é, Jonathan? Se eu estiver errada, pode abrir o microfone. Desculpa ter pulado sua pergunta. A reforma ortográfica total. Sim. Se a reforma ortográfica, né, que a gente estava discutindo, se ela influencia de alguma forma o reintegracionismo, o movimento. Os reintegracionistas galegos somos absolutamente partidários da reintegração. E, enquanto à unificação final, total, não sei se será possível. O inglês também tem diferenças na Inglaterra e nos Estados Unidos da Norte-América. Também há palavras cheque, escrevem-se de maneiras diferentes. Muitas palavras, color, escrevem-se de maneira diferente. E isso pode subsistir em tanto e quanto
possam ser lidos todos os tratados e qualquer documento que apareça na língua comum, no português básico. Português básico como Basic English. Bom, para terminar, como temos 5 minutinhos, queria só ler esse texto que eu comentei do Luiz Rufato. Para quem não conhece, o Luiz Rufato é um escritor brasileiro contemporâneo. Ele participou de um congresso em Santiago de Compostela sobre a língua portuguesa e teve contato com o reintegracionismo, com o galego. E é daí que surge também assim, a nossa primeira imersão simbólica e mais significativa nessa discussão, através do que ele chama de galeguia. Eu queria ler um trechinho que está no livro Galeguia, do Manuel Miragaia, que não é meu, é emprestado da Lucia Sandi, mas que diz assim, palavras de Rufato: o que nos une, portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, guinenses, são-tomenses, cabo-verdianos, timorenses. Talvez concluíamos uma língua comum, o que redunda num conceito, a lusofonia. Mas aqui já não há consenso. A língua e a cultura foram impostas por meio da exploração e da repressão das populações autóctones, que deixaram profundas cicatrizes nas relações entre colonizadores e colonizados. Por outro lado, sabemos que a língua com que nos expressamos, antes de ser portuguesa, é galega. A Galiza é o berço do que se convencionou denominar, por injunções históricas, de língua portuguesa. Então, na época, propus que, ao invés de levantarmos a bandeira da lusofonia, passássemos a falar em galeguia, que devolve o sentido original da raiz da nossa língua, relativiza o peso do passado colonial e reincorpora, com os devidos créditos, a Galiza a este universo comum. Sei que é um tema polêmico, somos todos partidários de diferentes aspectos, perspectivas, né, do reintegracionismo, mas mesmo assim gostaria muito de agradecer a participação do professor Higino e do Manuel Iglesias, a participação dos convidados que interagiram bastante, fizeram desse diálogo um diálogo muito rico, e agradecer também vamos dizer assim, as opiniões dissonantes, que eu acho que é assim que gera uma discussão bastante útil, né? A gente ouvir diferentes vozes, diferentes contextos e partidários, diferentes ideologias, mas que estamos todos unidos aqui pelo mesmo amor à língua galega e a preocupação pelo seu futuro, né? E o que vai ser, né, dos estudos culturais daqui para frente. Então, reitero meu agradecimento ao professor Manuel e ao professor Higino, a todo mundo que está aqui presente, aos comentários, às reflexões, e principalmente a Lucia, que fez a gentileza de gravar esse encontro, que semana que vem já vai estar no nosso YouTube, e também agradecer a Cláudia Amorim, que é a nossa coordenadora, que não pôde estar presente hoje, mas é ela que autoriza e viabiliza esses encontros tão ricos como o de hoje. Bom, isso. Como falo, professor Higino, só um abraço. Muito obrigado, Tayane. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Em nome de todos os galegos, muito obrigado. Gostou-me o galego? Que bom, que bom. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Um abraço a todos.